Fala galera, aí Rodrin aqui por fazendo um vídeo. Eu vou reagir chamado LV, assim, AU a Live parte um. Ou seja, eu vou assistir. Eu sei quem é o LV, eu sei quem é. Não sou muito fã dele nunca, nunca vou serei. Eu vou assistir a série da Live. É essa coisinha aí, não sei por que existe essa U. Não faz nenhum sentido, né? Essa droga aí, né? Fazer o quê? Estou um vídeo, eu vou fazer, vou fazer vídeo sobre a U. Agora eu vou ver vídeo reagindo sobre a U. Reagindo, vou reagir sobre a U. Vou reagir. Agora começando uma U, né? A live, primeira temporada, ou seja, tem mais capítulos. Meu Deus do céu, tô ferrado. Bora começar então em 3, 2, 1. Ah, uma coisa, antes de começar, eu sei que eu não vou mostrar, eu não tô mostrando meu rosto porque não tem câmera pra isso. Ah, vocês estão falando, vocês vão falar, ah, esse troço aqui dá pra mostrar o rosto sem usar da câmera. Eu sei, tô no celular, mas não tô afim de mostrar meu rosto não. Ainda não, não tô mostrando, não tô com vontade de mostrar meu rosto ainda, ok? Ainda. Em breve eu mostrarei meu rosto, ou sei lá o que, não sei. Começando o vídeo agora, em 3, 2, 1, a live é uma bosta. Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou ele Fê e hoje trazendo pra vocês o começo de uma nova saga. Um começo nova saga ou um começo do pesadelo de todo mundo? Que é contando toda a história de Alive, uma história incrível que tem como Olha, protagonismo a Alphys, algo que normalmente a comunidade não valoriza tanto essa personagem, mas essa U tinha que valorizou e valorizar. até demais. Tinha que Obviamente, valorizar. por ser uma U muito grande, vamos dividir em vários vídeos. Eu ainda não sei ao certo quantos vídeos serão, mas pelo menos no mínimo 3, afinal são 3 temporadas que essa história tem e mais o epílogo. Então, vamos começar então contando a respeito dessa grande história. Em um universo de Undertale estava acontecendo mais uma rota genocida comum. Até que então tudo o que acontecia de forma natural como no Undertale original estava acontecendo, desta vez, no final de uma luta contra Undyne, Undyne já estava morrendo após a luta. Mas para surpresa de Undyne, Alphys aparece tentando ajudá-la, mas Undyne briga. Primeira coisa, porque a Alf. Aí já foi com a primeira coisa que mudou a U. A Alf aparecendo direto pra ajudar a Andani. Isso que surpreendeu a Carol, né? Porque a Carol nunca eu sou assim, não é. Eu não sabia que ia vir com compra própria. Assim, assim, achou que ia morrer, beleza. Eu também a Carol já sabia que é assim, de lutar com a Undyne de clã suprema, né? Mas ela pensou que ela vinha aquele baixinho dinossauro sem braços. Mas foi ao contrário, foi a Alphys. A Alphys, acho que com certeza essa Carol dessa U ficou surpresa. Ficou surpreendente assim, não é? Não é pra isso acontecer, né? Não é pra isso acontecer. A Sarah foi até um espanto pra ela, porque o sorrisinho dela, não tá com a carinha satânica, mas sim cara de surpresa, assim, ué, a Alphys tá aqui. Com ela para ela fugir e não morrer nas mãos da humana. E por um momento Undyne toca no braço de Alphys que estava derretendo. Após isso, a rota genocida foi feita igualmente. Apenas Alphys e alguns monstros sobreviveram ao final da rota, mas Alphys se sentia sozinha e solitária. Tanto a ponto que um de seus objetos favoritos, que é o que ela anda por aí, é uma flor ecoante que estava no mesmo local onde Undyne morreu, aonde fica infinitamente repetindo as últimas palavras que Undyne disse para ela. Graças à determinação em seu braço esquerdo, Alphys ganhou a determinação de Undyne e seu espírito de luta. Tanto ao ponto que conseguiu até mesmo mudar um pouco a aparência de Alphys, fazendo. Tá bom, isso não mudou droga nenhuma. Eu não vou voltar para vão porque só tem 2 inscritos. Mas que droga de vídeo é esse? Eu já volto. Vou dar um corte. Voltei, que deu um cortezinho aqui. Demorou muito, mas vamos nessa. Com que ela ganhe dentes e até garras um pouco mais afiadas. Um dia, então, ela decidiu fazer um experimento no núcleo, mas o núcleo sobrecarregou pela energia explodindo o ambiente. Porém, o braço esquerdo de Alphys acabou absorvendo o poder do núcleo e, com isso, ela acabou sendo teletransportada para o Void.
Porém, por causa disso, acabou acontecendo uma grande consequência. Ela perdeu as suas pernas e a sua audição devido ao extremo barulho pós a explosão. E Nossa, tomou um pai. Qual eu tem, não sei. Ela tomou de um Fatality. já em outro universo, após um tempo desde que esses eventos aconteceram, uma rota pacifista estava acontecendo da mesma forma que no Fico Undertale perguntando se original. essa não é o dele, não? Todos estavam felizes na superfície vivendo suas vidas, exceto um monstro em específico, Metaton. Metaton estava infeliz que desde a sua chegada no subsolo, ele não ficou mais popular. Os humanos não o amavam como os monstros amavam ele antes. Metaton viu que a sua popularidade estava baixando, e quem estava mais aumentando em popularidade era o Napstablock e a Shirena. Ele precisava arranjar um jeito de crescer, então ele liga para a Alphys, mas ela não atende o celular. Ela estava em um momento romântico com Undyne, que dizia para Alphys para não atender, afinal, Alphys não era a babá dele. Por um momento, Alphys até pensa sobre isso, a respeito sobre ligar para ele, porque ele estava mesmo muito triste durante esses dias. Mas ela então decidiu ligar só para ele mais tarde. Só que quando ela foi ligar, ele não atendeu. Durante um dia de busca inteiro, ninguém sabia onde andava Metaton, que estava em um palco, em um local onde toda a sua vida foi moldada. Ele tinha toda a sua glória, dentro do subsolo. Ele começa a discursar para si mesmo sobre como todos estão felizes enquanto sua fama era sua única fonte de felicidade e agora se foi porque toda sua era de ouro era quando ele estava no subsolo. Agora ele é só uma lembrança desse passado, uma pessoa que não conseguiu se adaptar à nova mudança de fama. Então, de repente, uma voz misteriosa aparece oferecendo ajudá-lo a se tornar a maior estrela de todos os tempos. Uma pessoa ao longe, próximo dele, só que ainda um pouquinho ao longe, com o braço colocado dentro de um portal. Ela promete ajudá-lo, mas ele nega inicialmente. Afinal, ele não iria confiar em uma pessoa misteriosa ao fundo. Porém, ele reconhece a voz da pessoa, que era Alphys, mas não a Alphys de seu universo. Vai esperar fazer arroz? Eu vou tomar um café rapidinho, com pão, e vou fazer o arroz pra você, tá? Ai, vocês viram a conversinha aí, tá bom? No momento, a Alphys clica em um botão e simplesmente tudo na perspectiva do Metaton se apagou. Quando o Metaton acorda, a Alphys estava fazendo perguntas para ele, quem ele era, e ele diz que Alphys foi ele quem fez ele explica sobre quem é ele e tal, mas a confronta falando que aquela não era a sua Alphys em específico. Então, novamente, a Alphys o desliga. Aquela era a 23ª tentativa de fazer o Metaton esquecer completamente quem ele era. Depois de 134 tentativas, a Alphys conseguiu fazer o Metaton esquecer tudo sobre sua antiga vida. Agora, a única coisa Uma pessoa com problemática. Nossa, vai demorar muito. que poderia fazer talvez ele despertar suas memórias seria se por um acaso tivesse acesso aos nomes Napstablock e Shirena, que eram a única fonte de fazer ele ter memória. E por mais que Alphys ainda fosse um nome meio problemático para poder fazer com que ele se lembrasse da Alphys dele, do mundo dele, por precauções ela prefere com que ele chame ela de doutora. Mas, ainda por enquanto, o nome Alphys não afeta muito a sua cabeça em talvez se lembrar do passado. Agora que Alphys não estava mais sozinha, ela prepara um evento usando o próprio Metaton atual. Ela cria um novo corpo para ele e cria um sistema de transmissão que poderia se conectar com as AOs. Assim, o Metaton se tornaria uma estrela multiversal. Quando Alphys abre um portal para Metaton, a sua transmissão seria feita em uma rota genocida, mas não importava necessariamente a AO. O que importa é a mensagem passando, e Alphys diz para ele que ele não deve esquecer de uma fala muito importante. E Metaton dá um retruco dizendo que ele é um robô e nunca esquece de nada. E agora vamos a uma pequena curiosidade. Toda essa história que eu contei são flashbacks que são contados durante o caminhar dessa história. E essa parte em que ele fala que ele é um robô... Olha, não vou dizer nada mal. Assim, a U tá assim, né? Mas assim, os personagens estão ficando bonitos. Até a Alphys e o Mecha
Aquela robozinha aí, o robô, né? Não vou falar não, porque eu sempre esqueço o nome dela. Netaton com Megaton. É, pode me zoar nesse aí, pode me zoar à vontade. Confundi o nome da. Meu Deus, velho. A robô da Alphys com Megaton, velho, de tão fácil. Porque os nomes são quase iguais, velho. Oi, nunca esquece de nada é a primeira cena da obra, o que na verdade essa fala é um foreshadowing porque, né, ele acabou perdendo a memória por causa da Alphys, né? Neto aqui tem um mini sorrisinho dela aí mostrando essa gapinha aí zoando com a questão da memória do Metaton. Assim que o Metaton entra no portal, a Alphys começa a sua transmissão. E então, neste broadcast, 100 universos aleatórios foram selecionados para Podcast. Vamos chamar o Digo. Vamos chamar Digo. Felipe Neto. Lucas Neto. Raluca. E nada menos Fio Castanhari e o. E whatever. Ah, pronto. Podcast perfeito. Os cinco, seis, na verdade. Os seis pessoas. Fazer um podcast épico com a robozinha. O robozinho. Metaton. Fazer um podcast com youtubers brasileiros. receber a transmissão. Dentre eles foram o universo de Underfell, Underswap e o próprio Undertale original. Metaton se apresenta como MV Metaton e diz muito ao seu show MV. sobre projetos de futuros, coisas que eles pretendem fazer, as suas transmissões e tal, e diz uma frase que chamaria a atenção de todo mundo. Ele fala que ele é o grande, lendário mestre de peitos. Na mesma hora que ele fala isso, Swap Papyrus, Frisk e Feusans ficam em choque nos seus universos. E assim então, o Papyrus do universo do Undertale original, quando vê essa transmissão, diz que possivelmente este Metaton deve ser o impostor, porque ele jamais falaria algo tão vulgar assim se fosse o Metaton original. E assim que ele pergunta a opinião de Sans sobre isso, o Sans não respondia, ele estava em choque com a mensagem. Tanto o Sans clássico como o Swap Papyrus e o Feusans sabiam o que significava essa palavra, o que significava toda essa frase. E em outro lugar, um Sans diferente também captou a mesma mensagem. Após o final da transmissão, MV Metaton volta para o Void e Alphys consegue uma conexão em seu computador. Mas não era uma conexão com outras AUs, e sim com outro mundo. O, entre aspas, mundo real. Neste universo possui muitos ESCs, então por causa disso, especialmente nessa primeira temporada, tem ESC demais. Então obviamente eu não vou contar tudo o que acontece nesses ESCs, eu só vou pegar as coisas mais importantes, que sim são importantes para poder entender mais sobre esse universo, mais sobre essa história em geral, e algumas curiosidades. Ou seja, a U não tá completa. Essa U não tá completa totalmente. Ou seja, vai ter alguns que não vai fazer sentido o que ele vai falar, VLF, né? Esse tal LF, porque vai ter que fazer o L. O L. Mas eu vou dizer, faz o F, meu amigo. Chora mais, faz o F. Faz o F, meu amigo. Faz o F. Curiosidades que tem E uma coisa, o LF tem que trocar pro L pro FF. sobre isso. Em um desses ESCs, a Alphys revela para nós, entre aspas, que a razão dela ter pedido pro Metaton falar aquelas palavras foi porque, de alguma forma, ela torcia para que algum Sans de algum universo alternativo que sabia sobre esse código que é dele, poder então descobrir e mandar uma mensagem de socorro, para que assim ela pudesse ter algum Sans que pudesse ajudar ela quanto ao seu braço, que é o braço que ainda mantém a energia da determinação de Undyne. Porque se por alguma razão a Alphys sair de seu Void e o braço dela estiver fora, o braço dela pode explodir. Ele é literalmente uma bomba. E já outra curiosidade importante que sai desses ESCs é como foi que ela conseguiu ter pernas robóticas e tal, e ganhar toda essa tecnologia que ela tem. E a explicação é que desde que ela sequestrou o Metaton e conseguiu ter as memórias dele apagadas, eles acabam então invadindo algumas AUs, junto com a ajuda do Metaton, para poderem roubar as tecnologias
tecnologias deles. E assim com isso, por causa disso que ela conseguiu criar esse corpo pro Metaton e toda essa tecnologia que ela possui. E outra curiosidade é que na perspectiva do MV Metaton, ele e a Alphys nasceram e foram criados dentro do Void. Ou seja, ela mentiu pra ele dizendo que aquele sempre foi o lar deles, que eles não vieram de uma U específica como o convencional. Voltando, depois que Alphys perde a conexão com nós, entre aspas, de repente um blaster surge em cima dela e estava pronto para poder disparar uma rajada. E assim surge no local um Sans bizarro com os olhos espirais e chifres estranhos na cabeça. Ele simplesmente... Sans mais corno que já vi na minha vida. Sim, meu amigo, Insanice é um corno. Foi traído, foi cifrado, não é por isso que tem esse chifre. Ele virou corno supremo da loucura. aparece para atacar Alphys e estava humilhando ela em combate. E assim, mandava seus blasters que tinham rajadas tortas e até mesmo os seus próprios ataques de ossos eram tortos também. Durante a luta, Alphys tenta impressionar um ataque surpresa neste Sans, mas ele simplesmente se teleporta pro lado dela e pula em cima dela fazendo ele cair no chão. Quando Não sei, essa pose é diferente. Essa pose diga outra coisa. Alphys confirma pra ele que foi ela quem passou a senha pro Metaton pra ele poder dizer isso. Sans diz que tá ali pra poder matar ela, mas quando ele fala isso, ela tenta contra-atacar utilizando a sua cauda de metal. Só que ele desvia e ainda zoa dizendo que estava brincando com ela e que ele não mata monstros, apenas humanos. Ele só apenas matou um monstro em específico, que era o Jerry. Ah, então aí faz sentido. Isso aí tem que matar mesmo. Cada um tem que matar o Jerry. Tem que matar o Jerry. Se vocês querem amar um, meu amigo, faz um sonho matar o Jerry. Ou chama esse pessoal pra matar o Jerry, porque esse bicho é insuportável, chato do caramba. Não importa o. Ele sempre será chato. Mas é um monstro tão dane-se que nem a Alphys lembrava quem era ele. Alphys diz a ele que não esperava um Sans como ele para poder ajudar. Mas no momento em que ela fala o nome dele, ele grita com ela furioso dizendo para ela não chamá-lo de Sans. E ele se autodenomina como Insans. E grita com ela falando que ele também não é insano. Aproveitando o papo, o Insans mostra para Alphys alguns itens que ele tem de AUs que ele visitou e roubou se por acaso ele achou alguma graça nisso, incluindo os tais chifres que ele está utilizando, que são de um Esgor do multiverso que ele invadiu. Ah, e foi com o inverso, porque o Esgor virou corno e que vira corno também. Já volto. Eu voltei, mas peraí, vou ter que voltar um pouquinho. Eu voltei porque deu um corte, né? Me chamar para pegar o entrega. Fui pegar a entrega. Estamos 17 minutos, meu Deus, esse negócio vai demorar muito. Eu não sei porque ele faz tão grande. Agora vão indo. Acaso ele achou alguma graça nisso, incluindo os tais chifres que ele está utilizando, que são de um Esgor Corno. do multiverso que ele invadiu. Ele só simplesmente roubou porque sim. Agora, especificando seu interesse em pegar as coisas, e apenas só porque sim, Insan se interessa pelos fones de Alphys. Então ele toma dela com uma ridícula facilidade. Porém, fazendo isso, ela não conseguia ouvir nada. Vendo que Insans não iria devolver mesmo com ela pedindo, Alphys prepara para atacá-lo novamente. Mas Insans, ao notar, prepara mais um ataque utilizando seus blasters. Porém, como Alphys não ouvia ao certo, ela não estava sabendo que havia blasters nas costas dela. Porém, antes da rajada ser disparada, o Metaton aparece e salva ela de ser atingida pelas rajadas. E assim, ele começa a dialogar com Insans. Depois de um curto período de tempo, Insans devolve o fone para Alphys. Quando Alphys volta a ouvir, ela pergunta para o Metaton o que foi que ele fez para poder convencer o Insans a devolver. E ele só respondeu dizendo que convenceu o Insans, falando que se ele devolvesse iria fazer parte do fã-clube do MV Metaton de graça. Mas o Insans diz que não foi isso exatamente o que eles conversaram. Porém, a história não explica qual foi o papo entre eles. Isso só serviu para poder devolver o fone. Isso foi só apenas uma piada para continuar a história. Metaton então convence a Alphys a descansar por estar muito cansada e sem energia depois de tanto esforço. A Alphys então acaba decidindo dormir, mas apenas por meia hora porque ela ainda não confiava no Insans e tinha medo dele fazer alguma coisa. E assim então ela vai dormir.
Em um sonho, ela tem meio que um vislumbre de sua antiga linha do tempo, onde era pouco tempo antes de Mettaton for lutar com Frisk e ajudar então na evacuação. Ela acorda assustada e nota Mettaton e Insan's tendo um momento divertido. E nessa situação, Insan's decide contar para eles a sua história. Insan's veio de uma linha do tempo de Undertale normal, mas estava acontecendo uma rota genocida, e seu inimigo era uma jogadora com o nickname de Lita, ou Laita, não sei exatamente qual que é o correto. Após esta humana fazer uma rota genocida convencional, ele derrotou ela diversas vezes na sala de julgamento, porém quando ela desaparece achando que finalmente havia derrotado a Lita, acontece um erro em seu corpo e de repente aquela mesma humana aparece dizendo que aquele corpo nem era dela e que ela nem mesmo estava ali. E esta personagem que ela estava utilizando era um avatar diferente. Parecia até mesmo a Kara convencional, mas com alguns detalhes de diferença. Ela ameaça dizendo que vai matá-lo diversas vezes, porém Sans não quer nem papo. Ele já ataca ela de uma vez, só que o problema é que os ossos deles estavam saindo de forma diferente, o que assusta Sans e percebe que a sua jogadora era na verdade uma hacker. Vendo que seus ossos não iria dar certo, ele utiliza seus blasters, mas, infelizmente para ele, os blasters lançam umas rajadas tortas e por causa disso fazem com que os blasters acertem ele próprio. E no momento em que os raios acertam as costas do Sans, ele cai morto no chão. E enquanto ele estava caindo, ela zomba dele dizendo que ele próprio se matou. Quando Sans volta à vida, ele percebe que tudo resetou e mais uma nova rota estava prestes a ser feita. E Lita continuou matando de novo, até que em uma dessas rotas, ela permitiu através de seu hack que não só o Sans, mas como também o próprio Papyrus também se lembrassem das rotas genocidas. Sans então confronta Papyrus que Lita é uma assassina, mas Papyrus ainda continuava acreditando nela. E durante a cena onde Papyrus morre para ela novamente, em vez disso, ela não o ataca, o que até impressiona o Sans. Ela joga uma faca na direção dele, porém quando o Sans pega, seus códigos são hackeados e ele perde o controle do próprio corpo. Lita força Sans a matar o Papyrus, cortando fora sua cabeça, da mesma forma que o jogador normalmente faz com o Papyrus. Porém, quando o Papyrus morre e estava prestes a virar pó completamente, ele entende por que o irmão dele estava atacando ele e sabe que não era o Sans o responsável. Então ele diz que no próximo reset ele quer o conforto de Sans e que sabe que ele não é o culpado disso. Após isso, muitas rotas aconteceram e em todas Sans era forçado por Lita a matar o Papyrus. Mesmo se lembrando de tudo, Papyrus ainda tentava mudar a mente da humana, mas infelizmente era tudo em vão. Tanto a ponto que Sans parou de sorrir e só tinha fúria. Lita ria e zoava da cara de Sans por ter finalmente conseguido tirar o sorriso do rosto dele, mas Sans em fúria consegue atacar ela novamente. Mesmo seus ataques estando bugados, ele aprendeu a acertar seu inimigo utilizando os seus golpes de formas diferentes em posições diferentes, como por exemplo os blasters, que agora a maioria das vezes em que ele dispara estão em ângulos diferentes, como cabeça para baixo, os ossos lançam de formas diferentes e por causa disso ele consegue até ferir a Lita, que faz ela ficar em pânico. Então ela reseta. Ao resetar, Sans queria testar mesmo se o tiro que ele aprendeu foi mesmo pura sorte ou não. E por causa disso, ele decide treinar disparando no primeiro monstro que ele vê em sua frente. E o primeiro alvo foi o Jerry, e ele o matou instantaneamente quando lança o blaster. Mas por causa disso, ele estava tão louco e transtornado pela situação que aconteceu com ele, que ele não estava nem mais se importando com a vida que ele acabou de tirar. Quando Lita voltou matando todo mundo após mais uma rota genocida, ela chega a encontrar com Papyrus, que estava preocupado procurando por Sans. Lita diz que Papyrus não precisa do Sans e que o próprio estava matando ele. Afinal, porém, Papyrus sabia que tudo o que estava acontecendo com Sans era por causa dela. Mas mesmo assim, Lita diz que como hacker, o Papyrus deveria se juntar a ela e que ela mudaria tudo na vida dele, que faria realizar todos os objetivos dele, incluindo até mesmo ele virar um guarda real, que era o grande sonho da vida dele. Porém, ele diz que só quer o Sans de volta. E assim, Lita diz que então desta vez, quem é que vai matar o Sans vai ser então o próprio Papyrus a partir de agora. Porém, de repente, um blaster acerta em suas costas
E Lita então revela que agora ela está utilizando um tipo de hack para nunca perder HP, ou seja, ela é praticamente imortal. E agora estava pronta para lutar contra o Sans, que estava insanamente maluco em direção a ela. Papyrus tenta intervir a luta, porém ele acaba sendo atingido por um blaster feito pelo Sans. O raio acerta em cheio em seu irmão e Sans havia já naquele momento ficado tão maluco por causa do que a Alita fez com ele, que ele nem mesmo se importava com a vida do próprio irmão direito. Naquele momento, o Sans morreu. E naquela situação, ele virou o Insans. E então, ele acaba puxando ela com sua telecinese. Porém, Lita sabia que Sans não podia matá-lo. Então era inútil. Só que algo diferente acontece. Ele agarra a alma dela e Sans revela que desde que Lita o hackeou, partes do hacker dela estão com ele e estão entrelaçados em si. E agora o Sans consegue também hackear por conta própria. Ele diz que ambos não merecem o Papyrus que possuem. Então ele começa a hackear a Lita também. Tanto a ponto que Lita nem mais conseguia se mexer. E simplesmente Sans hackeia não só a própria avatar da Lita, como o computador inteiro da jogadora, causando um defeito completo, uma tela azul no computador do alvo. Após isso, então, ele resetou aquele mundo e criou uma linha do tempo onde Papyrus não se lembrava de todas as rotas que aconteceram anteriormente e ele era até mesmo um guarda real e até mesmo tinha outro irmão Sans ao seu lado, e o Insans nunca mais voltou para este universo. Desde então, ele visitou outros universos matando os humanos dele. Olha, tem uma lança roxa, ou seja, encontrou com a Undyne, matou aquela, ou a Fisk, não sei. Usou pro Zap. Parece, olhando assim, e gostou bastante do Fel, gostou bastante do Zap, não gostou tanto assim do Humana, e encontrou a Undyne, a lá poderosa. Vocês não já viu, então conhece a Undyne, a lança, cada lança roxa. Ou é o Fel, né? O dois, não sei. Não tem como saber. Fazendo amigos e até mesmo desenvolveu um trauma onde qualquer Papyrus que ele encarasse, ele ficaria com medo. E não só simplesmente fez amigos, como também até alguns inimigos que vão aparecer durante essa história. Após contar toda a sua história, Alphys pergunta se Insans pode retirar então finalmente a bomba do braço dela. E ele diz que não quer fazer isso, porque ele não gosta ainda dela o suficiente. E agora, vamos para mais ESCs, só que obviamente, vamos só contar as partes mais importantes. Em uma das preocupações em que um fã perguntou para Alphys é se por acaso essa mensagem que ela mandou fosse talvez direcionado para outras pessoas, como por exemplo o Erro e o Nightmare. E o Insans revela que ele conhece sim o Erro e o Nightmare, só que ele nunca necessariamente chegou a conhecê-los de perto, só ouviu falar a respeito deles por causa do Horror Sans. O Horror Sans é amigo do Insans. E é até engraçado que ele fala que ele deveria fugir caso encontrasse com o Erro e pro Nightmare, só que o próprio Horror faz parte do grupo deles, referenciando aos Bad Guys. Neste mesmo ESC, a Alphys também revela pro Insans a respeito sobre a história do Metaton e o que ela fez com ele. E outra coisa que também temos de curiosidade é o que a Alphys faria após remover a bomba do seu braço. E a razão dela era retornar para o seu universo de origem, tentar arranjar algum jeito de resetar e com isso voltar à sua antiga vida. E outra curiosidade é que o Insans, ele tem uma grande amizade também não só com o Horror, como também com o Swap Sans e o Feu Sans. E não é nem à toa que eles até mesmo são convidados a poderem participar meio que um pouquinho na história deste universo, tanto nos ESCs como nos acontecimentos que vai acontecer a partir de agora. O Insans convida o Blue, que é como ele denomina o Swap Sans, e o Feu para poderem visitar Altertale junto com o Metaton, para verem as estrelas e tal. E assim eles seguem, mas a Alphys fica no Void e eles aproveitam um tempo naquele universo observando a beleza das estrelas. A Alphys estava muito furiosa porque não queria que o Metaton fosse, por causa de suas questões de envolver a sua memória. E então, neste período curto de tempo em que eles estavam lá e ela não podia sair do Void, o Insans decide contar uma coisa para o Metaton. E após um tempo, no Void, enquanto ainda a Alphys estava furiosa, eles retornam de volta de Altertale. E assim, então, o Insans fala que o Feu e o Blue voltaram para os seus universos de origem.
Após um pequeno momento tranquilo, o Mettaton decide conversar com a Alphys sobre uma coisa que ele queria muito falar com ela. Só que na hora que ele estava prestes a falar sério com ela, eles percebem que o Mettaton acabou tomando uma facada e seus códigos começam a ser hackeados. Lita aparece naquele vazio revelando... Agora vem a questão. Como a Rita sabia o Sans estava ali? Não, ela não sabia. O universo é grande. O universo é grande. Não tinha como ela saber onde estava o Sans Sans aí. Não tinha como saber como essa porra aí tava aí. que não conseguiu voltar para a sua old origem e que ela comprou um computador melhor agora. E agora ela estava pronta para matar todos ali controlando o Mettaton, incluindo o Insans, que era o grande alvo dela. Porém, Alphys revela que só ela pode controlar o corpo do Mettaton, e assim ela consegue liberá-lo de seu hacker da Lita. Agora, Alphys e Insans se unem para poder atacar Lita, e gritam juntos que ela não vai tocar mais no Mettaton. E assim, com isso, o Mettaton acaba se emocionando, mas ele decide participar da luta também. Mettaton vai para a sua forma Neo, que se denomina como Multiverse Neo Mettaton, e simplesmente nesta forma, o Mettaton humilha a Alita de tudo quanto é jeito. Ela só não morria por causa do seu hacker do HP. Se não fosse por isso, ela claramente já teria sido morta por ele várias vezes. Mettaton perde depois de um tempo todas as suas forças por causa das suas baterias, mas Insans assume o controle da luta. Porém, antes de voltarem a se enfrentar, Insans perguntam por que dela o odiar tanto. E Lita responde que odeia o Sans porque ele não merecia o irmão que ele possui. E assim, então, Insans também concorda, poxa, eu não mereço o mesmo papel que eu tenho. E assim, então, ela diz que todos os irmãos mais velhos são egoístas e que não ligam para suas irmãs mais novas. E enfim, o Sans entende por que ela tanto o odeia e percebe que Lita tem problemas com seu irmão na vida real. Insans revela que agora que ambos são tecnicamente hackers nesse quesito, não tem como necessariamente ambos se destruírem por conta própria. E Lita até concorda, mas ela revela um truque. Ela abre um portal e dele sai o Papyrus original, o Feu Papyrus e o Swep Papyrus, deixando o Insans em pânico. Afinal, ela sabia qual era a fraqueza dele. Ambos começam a se enfrentar para valer, mas Insans não conseguia lutar direito porque ele não queria lutar contra os Papyrus. Então, ele tenta focar na Lita, mas o Papyrus original começa a atacar ele. Alphys e Mettaton estavam enfrentando o Feu e o Swep Papyrus. Vendo que o Swep Papyrus estava prestes a disparar vários blasters neles, Alphys então utiliza o seu braço, que é a sua grande bomba, e foca em utilizar uma grande técnica nova que ela possui. E assim, ela cria um raio de energia tão grande que simplesmente acerta os dois. Porém, eles só não morreram porque a Lita hackeou os pontos de vida deles. Quando Alphys estava no chão esgotada por causa da energia gasta, ela ouve a flor ecoante das vozes de Undyne e por um instante ela grita por ajuda. E de repente, todos os Papyrus ficam presos em umas lanças mágicas roxas. E assim, é revelado que também surgiu no local uma nova Undyne, que estava utilizando uma armadura com as 6 almas humanas e uma... Eu falei, Link Sans já encontrou com ela, cada lança, né? A lança encontrou o blast, você acertou o blast dele. lança utilizando a alma vermelha na ponta dela. E assim então, utilizando a alma da gentileza, esta Undyne consegue libertar os Papyrus dos seus hacks. E Lita pergunta como é que essa Undyne conseguiu fazer isso. E ela responde que esta não é mais uma Undyne convencional, e ela se autodenomina como Soul. Soul começa a lutar então com Lita e estava humilhando ela novamente. Mesmo com Lita tentando hackeá-la também, a alma da gentileza negava as ações de Lita. Lita diz que as ações de Soul são inúteis. Ela é imortal, não tem como Soul vencer ela. Mas Soul não liga e começa a voar nos céus, pronto para poder criar uma lança gigante com a sua magia. Porém, Lita nota que dela estava saindo um vapor. E assim a jogadora entende o que estava acontecendo. Não era necessariamente o Avatar,
e sim o próprio computador dela, que não estava aguentando processar os poderes corrosíveis e destrutíveis que esta Undyne possui. E assim, então, quando Soul estava prestes a atacar, Insan's diz que a determinação de Soul era tão grande que nunca Lita conseguiria vencê-la. Então ele diz que a melhor opção era ela correr ou lutar numa batalha que ela sabe que não pode vencer. Mas Insan's a paralisa controlando a alma de Lita. E assim, então, acaba rolando um disparo. Temos um pequeno flashback da jogadora, onde ela tentava se aproximar de seu irmão no mundo real, mas ele sempre a ignorava. Ele a ignorava tanto que um dia ela implorava para que ele pudesse ajudá-la, já que ela era uma pessoa que estava passando muito mal naquele momento, mas seu irmão só achava que ela estava inventando moda para poder chamar sua atenção. E assim temos uma cena no hospital, onde ela ouvia do quarto a sua mãe dando um esporro no seu irmão mais velho por ter abandonado ela quase que para a morte. Mesmo sabendo que ela estava doente, o irmão mais velho ainda menosprezava ela, dizendo que ela não estava necessariamente só passando mal. Não tinha como ele prever que ela estava passando mal naquela situação, que ele só achava que de fato ela só estava apenas fazendo gracinha. E assim, então, naquele momento, ela criou um grande ódio pelo seu irmão. E assim, o ataque acerta o avatar de Lita. E simplesmente o computador dela não aguenta processar os dados daquela luta. E assim, o computador se danifica. Em fúria, a jogadora pega a tela do PC e arremessa contra a parede e grita com sua mãe dizendo para ela comprar para ela o computador mais potente que existe, porque ela não vai desistir tão fácil assim. Todos os papyrus retornam para seus universos e a luta finalmente havia acabado. Lita havia desaparecido e Soul estava notando o quanto que Alphys estava cansada. Ela decide carregá-la até sua cama e em uma cena completamente romântica todos estavam acompanhando esse momento fofo. Elas conversam um pouco e Soul revela que só apareceu ali porque ouviu o grito de ajuda dela, que desde que ela conseguiu ter o controle das almas em todo o multiverso, quando acontece algum grito de socorro, ela consegue se teletransportar para esse lugar. O único problema é que, como são muitos gritos de socorro vindos de cada universo alternativo, é difícil ela estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas ela só conseguiu ouvir porque ela já tinha ouvido esse grito de pedido de ajuda da Alphys antes. Neste momento de bate-papo entre as duas, Alphys então descobre que esta Undyne não absorveu necessariamente falando essas almas, e sim que elas estão entrelaçadas em sua armadura. E assim ela revela que desde então ela se denominou como Soul e pergunta se para essa Alphys ela tem algum nome específico próprio. E assim a Alphys diz que pode chamá-la por Alive. Soul diz que vai... Aí saiu a U mais estranha que eu já vi na minha vida. Embora e gostaria de um dia voltar para poder conversar com a Live novamente. Então, antes de ir, Soul ameaça o Insan's dizendo que na próxima vez que se verem, com certeza ela vai matar ele e se teleporta dali. No meio de uma conversa com o MV Metaton e Insan's, querendo que a Live descansasse finalmente, eles notam uma coisa errada com ela. Desde que a Live disparou aquela rajada em seu braço, agora a mão de esquerda dela tinha um buraco semelhante ao buraco das mãos do próprio Gaster. E este é o fim da primeira temporada. Essa história, ela é até interessante, mas o problema é que ela é tão rodeada por esses esques que parece com que o tempo inteiro a história não está se movendo. Parece que ela está só apenas caminhando para o mesmo fluxo. A razão dela ter atraído o Insan's para ali era para resolver o problema... Igualzinho a U dele que tá fazendo, né, do LF, né, não faz nenhum sentido, e essa outra também não faz nenhum sentido. Acabou o vídeo mesmo, que eu não vou nem esperar o que ele vai falar. Então, ou seja, acabou e fim, tchau e fui, galera. Ah, sim, vai ter sim a segunda temporada, porque eu vou fazer uma série também. Essa série só vai acabar, vamos ver.